Hoje nós teremos a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus e a sua autoridade. Quando a gente fala de palavra de Deus e autoridade, nós não estamos nos referindo de duas coisas separadas. A autoridade de Deus, a autoridade da palavra. Mas nós vamos perceber que a autoridade de Deus é que autoriza a palavra de Deus, porque ela é dele. Ela tem a ver com o próprio Senhor. E o interessante é que, ao observar todos os 20 assuntos que nós vamos tratar a respeito da palavra de Deus, nós vamos perceber que, em momento algum, Deus está à parte da sua verdade. Ele não só manifesta a si mesmo como seu querer, como, ao mesmo tempo, ao nos falar dela, Ele nos molda, não só para que conheçamos a sua palavra, mas Ele, através dela, quando o Espírito aplica a sua verdade em nós, nos qualifica para vivermos essa palavra. Então, ao falarmos da autoridade de Deus, a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse é que ela está ligada, fundamentalmente, à autoridade da palavra, ligada à autoridade de Deus. E antes de nós nos desgastarmos nesse texto, nesse tema, que eu espero que a gente possa fazer com muito carinho, com muito zelo, eu quero convidá-la a orar. Vamos orar. Senhor, nada mais preciosa na nossa vida, na nossa jornada, do que o Senhor, do que experimentar, ó Pai, da Tua graça, do Teu amor, e de podermos estar vivendo, ó Pai, como igreja do Senhor Jesus. Queremos Te agradecer pela escola dominical, que tem sido um instrumento nas nossas vidas, para conhecermos mais do Senhor. A escola dominical, Pai, tem sido um instrumento tão precioso para que conheçamos do Teu amor, da salvação e de todos os seus significados. E nós Te pedimos que agora, ao olharmos para a autoridade do Senhor e, consequentemente, a autoridade da Tua palavra, o Senhor venha nos mover de forma humilde diante do Senhor, reconhecendo, Pai, a Sua soberania, reconhecendo o Seu senhorio, para que possamos agir como servos, e não só como servos, mas servos obedientes, servos dedicados para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para a nossa introdução, aí, é o slide 5, tá? Quando a gente fala a respeito de autoridade e autoridade das Escrituras, nós estamos falando sobre que isso significa que as palavras nas Escrituras são verdadeiramente palavras de Deus. Se não tenho no coração esse entendimento, ou se eu não tenho disposição de olhar para a Bíblia, cada uma das suas palavras, todas elas, cada uma individualmente, todas elas no conjunto, entendendo como palavra de Deus, eu vou estar abrindo um buraco na minha religiosidade cristã, uma loca, que não tem como ser preenchida. Não crer em alguma palavra de Deus é a mesma coisa de você estar desobedecendo a Deus. Significa você, por alguma razão, não estar crendo que o Deus da palavra é Deus. Isso é muito sério. E mais do que isso, você está agindo como alguém que resolveu desobedecer ao Senhor. É o slide 5, tá, meu querido?
Dessa forma, nós concluímos que a Bíblia é a única regra de fé e de prática. Essa conclusão, ela vem historicamente lá de trás, essa expressão aqui. John Wycliffe, quando falou que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ele era um pré-reformador que tinha uma preocupação muito grande de mostrar que a palavra de Deus é que deveria reger uma igreja que na Idade Média havia se desviado da palavra de Deus e havia criado outros referenciais. Entre esses referenciais estava ligado exatamente à própria autoridade da igreja e do papado, que tinha uma igualdade na Escritura e que, através das suas tradições, questionavam até mesmo princípios da Escritura. Então, a base da reforma protestante, ela vai surgir exatamente na expectativa de gritar para que a igreja cristã estivesse retornando para a Escritura, para a autoridade da Escritura e a autoridade de Deus, reconhecendo a Escritura como a única regra de fé e prática. E o argumento era exatamente esse: se não está sendo observado, ou se alguma parte da Escritura está sendo mudada, tirada, adulterada, isso é o mesmo que não crer em Deus na sua palavra. É um ato declarado de desobediência. E a igreja não gostou disso, naquele momento. E a liderança papal, ela vai reagir forte. E nós vamos ver que, nesse período, no período da Idade Média, a autoridade da Escritura é muito questionada. E ela vai ser adulterada. Se você perguntar para mim, isso aconteceu só nessa época? Eu vou mostrar para vocês que não. Aconteceu naquela época e vai acontecer em momentos posteriores também. Mas o que é então a autoridade das Escrituras? É você olhar para a palavra de Deus e você reconhecê-la como verdadeiramente vindo de Deus. E se é de Deus, ela tem autoridade. Um teólogo muito conceituado da nossa denominação presbiteriana, Dr. Paulo Anglada, um irmão muito querido, ele afirma que os reformadores, quando eles professavam a doutrina da autoridade das Escrituras, o que eles estavam definindo é que a Escritura era divinamente inspirada. Meu irmão, aquela TV está desligada. Divinamente inspirada. E, consequentemente, elas são verídicas. Ou seja, verdadeiras em todas as suas afirmativas. E ele continua dizendo: segundo essa doutrina, as Escrituras são a fonte infalível de informação que estabelece definitivamente qualquer assunto nelas tratado. A única regra infalível de fé e de prática, o supremo tribunal de recursos ao qual a igreja pode apelar para a resolução de qualquer controvérsia religiosa. Então, de uma forma ainda mais completa, o Dr. Paulo Anglada nos mostra exatamente que a Escritura, ela acaba sendo a base, a afirmação, a sustentação para qualquer questão que envolva a igreja, que envolvam assuntos teológicos e doutrinários e que envolva também a própria vida do cristão, porque ela é a única regra de fé e prática. Por que isso é importante, queridos? Algumas pessoas não conseguem compreender plenamente o que significa teologia e a prática disso. Vocês já viram pessoas dizerem que teologia não importa? O que é uma teologia? A teologia é o estudo da Escritura. É você olhar para a Escritura como um todo e ver o que ela fala a respeito de cada assunto. Então, observa bem, a Bíblia fala de Jesus. Onde ela fala de Jesus? Ela fala de Jesus de Gênesis a Apocalipse. O que ela fala a respeito de Jesus? E você pensar,
cada uma dessas informações, ver onde elas estão interagindo, para que você chegue a uma conclusão grande, complexa, sem sombra de dúvida, mas adequada de toda a palavra de Deus a respeito da pessoa de Jesus. Tem detalhes? Tem muitos detalhes. A Bíblia vai nos mostrar Ele como Criador eterno, como Deus, como aquele que veio e se encarnou, Deus homem, que continuou a ser Deus, que foi aquele que morreu, sofreu, ressuscitou, que está assentado à direita de Deus Pai. Mostra que a obra dele é perfeita, que quem crê nele é salvo. De onde eu tiro tudo isso? Através do estudo da palavra. Esse estudo da palavra é aquilo que a gente chama de teologia. O que isso tem de prático na minha vida? Tem tudo. Eu preciso entender que esses conceitos definem a minha fé. Jesus é Salvador. Quando você crê em Jesus, você crê nele como? Como Salvador. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é Salvador. Ele tinha que ser homem para representar homens. Ele tinha que ser Deus para ser suficiente, para aplicar a obra a cada um de nós que crê nele. Observem bem, devemos ser obedientes a ele como Deus. Todas essas verdades nós encontramos na Escritura. E ela define a minha prática diária. O meu viver cotidiano, a minha regra infalível de fé e de prática. Então observem bem que quando em algum momento nas Sagradas Escrituras, a olhar nela, eu disser, olha, mas isso aqui eu não dou conta de entender, ou isso aqui é difícil, ou isso aqui não é tão adequado para mim nesse momento, você não conhece minha realidade, você pode cair no erro de tirar aquela verdade, desconsiderá-la, e consequentemente você está dizendo que Deus não tem a autoridade naquele texto, consequentemente você vai desobedecer, e esse é semelhante a um quadro ou uma atitude de incredulidade. Então observe bem que a autoridade das Escrituras, elas definem muito, tanto aquilo que a gente conhece, crê, os ensinamentos, como esses ensinamentos são aqueles que definem a qualidade da minha espiritualidade cristã. Então, o conhecimento da palavra e de conceitos da palavra de Deus, quando a gente estuda, como estamos fazendo aqui hoje, quando nós ouvimos uma pregação, hoje é uma escola dominical, um estudo, quando nós vimos uma exposição da Escritura, a intenção é exatamente nos levar à autoridade das Sagradas Escrituras. Ela que me move, ela que tem a capacidade de me levar a tomar atitudes movido pelo Espírito que nos deu a palavra de Deus. Então, crer na autoridade das Escrituras, irmãos, é algo fundamental para nós como igreja, como povo de Deus. O que a Bíblia fala a respeito disso? Sobre a autoridade das Escrituras. Observem bem, 2 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21, a palavra diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É interessante que a palavra santo, ela se aplica a homens aí também. Ela está entre um colchete aí, porque existem algumas versões que a palavra não aparece, mas na maioria delas aparece. E, sem sombra de dúvida, essa palavra está aí. E mesmo que não tivesse, ela poderia ser aplicada aqui. Quem são esses homens? São homens separados por Deus para registrar a revelação do Senhor. Lembra, eu expliquei isso para vocês semana passada. Quando eu fiz a distinção entre revelação, que é o ato de Deus nos enviar a verdade a alguém. Isso aconteceu no período bíblico. Esse alguém, movido pelo Espírito, inspiradamente registra,
de tal forma que aquilo que foi dito por Deus vai exatamente estar ali, em conformidade com o que Deus disse. E quando eu leio a Escritura, eu vou entender essa revelação que inspiradamente foi registrada. Quando o texto está dizendo que homens santos falaram da parte de Deus, está dizendo, olha, esses homens receberam a revelação, eles inspiradamente disseram exatamente o que Deus queria, e tudo isso aconteceu pelo Espírito Santo. Lembre-se, se veio de Deus, tem autoridade. Porque, como o próprio texto diz, não é uma profecia de particular elucidação, como dada por vontade humana. Mas você pode dizer, mas existem momentos em que nós encontramos na Escritura alguns adulterando, dizendo que é palavra de Deus e não é? Nós vamos encontrar. E nós vamos perceber que, principalmente no Antigo Testamento, a lei do Senhor, ela era muito dura. Porque se alguém dissesse, Deus disse, e aquilo que ele disse não se cumpre ou não é o que Deus proferiu, aquele indivíduo era reconhecido como falso profeta. E o destino dele era ser morto, como exemplo de que a palavra de Deus e o Deus da palavra tem autoridade, não podem ser tratados assim. Então, o falso profeta, ele era punido, e aquilo que ele disse era envergonhado. Isso aconteceu no período bíblico, queridos. E isso continua acontecendo até hoje. Nós vemos muita gente dizendo, olha, Deus disse. E depois o que eles disseram, Deus disse, não aconteceu nada. A igreja hoje tem sido muito relapsa, né? Se fôssemos agir como a lei no Antigo Testamento, nós teríamos que ter um buraco cheio de pedra, não é? Para a gente poder apedrejar um indivíduo desse. Deus tenha misericórdia. Deus faça o seu juízo. Mas observem bem que era tratado dessa forma. Observem, tem mais textos na Escritura que falam a respeito disso. Quando Paulo fala a Timóteo, vimos esse texto semana passada, ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Mais uma vez, o mesmo conceito. Salmo 19, verso 7 ao verso 9. Olha, fala aqui sobre algumas qualidades da Escritura. E o interessante é que a Escritura, ou Palavra de Deus, ela é citada aqui com várias terminologias. A primeira delas, a lei do Senhor. O texto diz, a lei do Senhor é perfeita. E mais do que isso, ela restaura a alma. Por quê? Porque a lei é aquela que conduz. É aquela que, sendo verdade, põe o indivíduo no caminho de novo. E quando eu estava desviado da lei, eu estava tendo a minha vida sendo corrompida. Quando eu começo a viver o princípio de Deus, as normas, aquilo que de Deus é bom, automaticamente esta verdade, o próprio Deus vai restaurar aquilo que estava sendo perdido, o que era a minha vida, aqui tratada como alma. O cristão, quando ele conhece a verdade, os princípios, o que Deus mostra e vive, ele tem a sua alma sendo restaurada. O testemunho do Senhor é outra expressão a respeito da palavra de Deus. Ela é fiel. E a expressão fiel significa vai se cumprir. Essa é a ideia. Ela não falha. A ideia de fiel é essa. E mais, ela dá sabedoria àqueles que são simples. Ou seja, ela nos acrescenta sabedoria. Eu fico pensando quem são os simples aqui. E esses simples aqui, queridos, somos eu e você. Nós somos simples. E devemos reconhecer que somos essas pessoas. Que sem a palavra de Deus, nós não temos conteúdo. Nós somos de baixa sabedoria. Nós agimos de maneira muito mais movida pelos nossos desejos, que a Bíblia diz que são corrompidos, os nossos sentimentos, que deveríamos levar cativo a Deus, e se não temos Deus, não levamos.
Mas quando nós nos convertemos, nós estamos vindo na presença de Deus com essas pessoas. Que agora, na medida em que a palavra vai sendo dada, que é o testemunho do Senhor, que é fiel, eu vou aprendendo, me tornando sábio. O que Deus deu a Salomão? Sabedoria. Que sabedoria é essa? Sem sombra de dúvida, não é a do mundo, nem a dos homens, mas é a sabedoria de Deus. Essa é a realidade. Aquela que o apóstolo Paulo vai falar também aos Coríntios, que Deus nos dá sabedoria dele. Próximo diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Mais uma vez, dá a ideia de retidão, da ideia de caminho, da ideia de perfeição, como a primeira expressão diz lá a lei do Senhor. E alegra o coração. Sabe quando você está vivendo alguma coisa, alguma realidade, e você fica naquele momento de tomar uma decisão? Nossa, estou diante de uma possibilidade de algo que eu gostaria, e a minha vida inteira fiquei imaginando a possibilidade disso. Mas eu sei que não é reto. Eu tenho a oportunidade de ganhar algo, de ter algo que eu sempre achei que seria fantástico ter. Mas os meios são escusos, essas coisas não são retas. E a palavra de Deus diz, não é reto. A palavra de Deus diz, esse meio não é bom. A palavra de Deus deixa claro, mas está ali diante de você, e você fala, puxa, mas não é possível. Se está aqui é porque Deus permitiu. Já viu gente falar assim? Se está aqui é de Deus. Não é assim que você testa o que é de Deus, não. Você tem que abrir a palavra e dizer, é isso mesmo que vem do Senhor? Para de se enganar. Porque se você fizer a escolha errada, mesmo sabendo os preceitos do Senhor, isso vai trazer tristeza à sua alma, porque dentro de você, você sabe que está desobedecendo, e você acha que o Espírito de Deus não vai fazer isso pesar dentro do seu coração de forma absurda. Isso é muito claramente demonstrado na vida de Davi, quando aquele homem, ele teve diante dos seus olhos alguma coisa que certamente tinha a ver com as suas concupiscências humanas, o seu desejo daquela mulher que estava ali. Provavelmente não era a primeira vez que ele tinha visto aquela mulher, mas ela estava de uma forma que o atraiu mais ainda, e ele disse, eu posso. Afinal de contas, eu sou o rei, o que eu quero eu faço, eu vou armar o esquema. E eu vou armar um esquema de tal forma que eu não vou ter culpa, na verdade. Eu vou botar o marido dela na frente da batalha para ele morrer e eu ficar com ela. Preceitos totalmente destruídos. A Bíblia diz que ele não poderia assassinar alguém. A Bíblia, esse foi o ato dele. Ele pegou, como disse o profeta lá na frente, a ovelha que não era dele. Ele roubou algo que não era dele. Mas naquele momento ele gerou certamente tudo no seu coração. Ele se alegrou? Não, a Escritura diz que aquilo trouxe peso ao seu coração, trouxe angústia à sua alma, trouxe tristeza. Porque desobedecer a palavra de Deus, irmãos, pode até trazer um prazer imediato do pecado, porque o pecado traz um prazer imediato, mas logo depois vem um peso absurdo, insuportável. Davi fala de dor no corpo, e é verdade, ele ficou doente. Dor emocional, ele ficou doente. Dor física, ele ficou doente. Dor espiritual, ele ficou doente em todas essas áreas. Mas quando ele reconhece, ele confessa, quando ele pede a misericórdia de Deus, ele volta à retidão, Deus volta a trazer a ele a alegria de coração.
Mas o melhor teria sido ele dizer não e ficar com a sua consciência limpa e não ter passado por tudo que passou. A palavra de Deus é para a gente dizer não antes. Pela misericórdia, o Senhor nos perdoa quando voltamos atrás, mas a palavra de Deus é para dizermos não e permanecermos com as nossas consciências tranquilas diante de Deus, com o coração alegre. Olha mais, o texto traz muitas coisas. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ele desvenda os olhos. Sabe por quê, queridos? O pecado tem a capacidade de apagar. Porque quando eu olho para o pecado, eu começo a desviar os meus olhos daquilo que poderia tirar de mim o prazer de olhar para o pecado. Paulo, em Efésios capítulo 4, diz que ele obscurece o meu entendimento. A partir do verso 17, se você for ver ali, verso 18, 4:18 de Efésios, ele diz que o pecado ele tem essa capacidade de me tornar embrutecido, ignorante. Mas quando o mandamento do Senhor, ele é olhado, é o contrário. Quando ele é percebido, ele me dá discernimento, porque ele é puro. E ele faz diferença entre o que é impuro e o que é puro, o que é limpo, o que é sujo, o que é bom e o que é ruim, o que é de Deus e o que não é de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz luz. Ela ilumina os olhos. Eu consigo, a expressão olhos aqui é aquele órgão que me dá clareza, me dá a oportunidade de visualizar. E aí vem uma expressão que eu achei muito interessante aqui no texto. Eu, na verdade, estava preparando um sermão nesse texto esses dias, o irmão. Ele está praticamente pronto lá em casa. Mas aí chega aqui, ele fala do temor do Senhor. É como se ele estivesse dizendo que todas essas coisas estão relacionadas a temer a Deus. Eu não consigo olhar para a lei do Senhor, eu não consigo entender o testemunho do Senhor, eu não considero os preceitos do Senhor, eu não vou dar a mínima para os mandamentos do Senhor se eu não tiver temor do Senhor, se eu não tiver obediência à autoridade de Deus e da sua palavra. Temer a Deus é temer ao Deus da palavra. E o texto diz, o temor do Senhor, ele é límpido. Quando eu temo ao Senhor, Ele permanece para sempre comigo. O temente a Deus, ele olha para essas coisas todas, que aqui estão tratadas como a palavra de Deus de diversas maneiras, isso permanece para sempre. Por quê? Porque quando eu creio no Senhor, é Ele que me sustenta nele. E o juízo do Senhor são verdadeiros. Aquele que teme ao Senhor, ele sabe que se ele não obedecer, se ele não permanecer, se ele não abrir os olhos segundo a palavra, diz o texto, vai ter um negócio, o juízo do Senhor. E tanto aquela limpeza, aquela permanência do Senhor, permanece, mas são verdadeiros e são de igual justos. Quando Deus pune alguém que faz o que é errado, Ele é justo. Quando Deus mantém, abençoa aquele que obedece, Deus também está sendo justo. Quem está sendo errado é aquele que desobedece. O texto está dizendo, olha, não coloque nas mãos de Deus o juízo dele, como se ele estivesse sendo errado, porque ele já disse claramente aqui, que quando você obedece à lei, os mandamentos, os preceitos, tudo isso que é a palavra de Deus, existe permanência no Senhor, existe bênção. Mas se você desobedecer, o problema é você, vai ter juízo. Agora lembre, em toda situação Deus é justo. A pergunta é, como viver diante da autoridade da palavra?
Essa é a prática da autoridade da palavra, queridos. Ela gera bênção, mas ela pode gerar juízo. E eu preciso compreender isso. Continuando. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando. Essa é uma palavra introdutória, uma palavra importante que Paulo traz à igreja de Tessalônica. Se você for no começo da carta de Tessalonicenses, você vai dizer como Paulo tem prazer ao escrever para aquela igreja. Uma igreja cooperadora do Evangelho, uma igreja que ouvia o Evangelho, que se reunia para ouvir o Evangelho, que se preocupava uns com os outros, que se preocupava com aqueles que estavam passando necessidades, tanto na igreja local quanto em outros lugares. Que eram irmãos em Cristo. Mas acima de tudo, ele está dizendo aqui, olha, vocês, eu dou graças porque vocês têm recebido a palavra que foi dita para vocês, vocês ouviram, e vocês entenderam que essa palavra é de Deus, e não só isso, vocês acolheram não como palavra de homem, mas como a palavra de Deus. E eu queria dar ênfase aqui nesse texto como palavra de homens e palavra de Deus. Nós temos hoje uma grande oportunidade, uma grande oferta de mensagens bíblicas e facilidade para alcançá-las. Nós vivemos, graças a Deus, num país que tem liberdade religiosa. Nós vivemos num país que tem liberdade de falar a respeito do Evangelho, de Cristo Jesus, da palavra de Deus. Mas nós temos uma quantidade de coisas que estão postadas e que estão à disposição, que você vai de maneira aleatória procurando para ouvir, para ver, que não são coisas aceitáveis. O cristão, ele é muito crédulo. De maneira negativa, eu estou usando essa expressão. É tipo, falou da palavra de Deus, o cara leu a Bíblia, então é de Deus. Cuidado, viu? Porque não é bem assim. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Segunda coisa que eu gostaria de dizer, você não está atrás daquilo que os homens têm habilidade para fazer, ou falar, ou usar as suas palavras, mas você deve estar atrás daquele que expõe com fidelidade a palavra de Deus e que coloca Deus em destaque e não ele. Quando Paulo diz essas palavras, ele diz, olha, quando eu fui falar com vocês, vocês receberam como palavra de Deus. Não era Paulo. Era o enviado de Deus, esse aqui era o apóstolo, irmãos. Que foi aquele que recebeu revelação direta de Deus, que inspiradamente registrou. Mas ele diz claramente, ó, vocês receberam como palavra de Deus, vocês não estão preocupados não é comigo. Eu estou pastoreando porque sou pastor de vocês. Mas é a palavra de Deus, e não de homem. Vocês não estão atrás de homens. Queridos, nós estamos atrás de homens, esses homens eles vêm e vão. Eu venho e vou. Você vem e vai. E ainda corremos o risco de ir de maneira inadequada. Que Deus tenha misericórdia e nos sustente. Para que mantenhamos fidelidade à palavra de Deus. Mas aqui está, a autoridade está na fidelidade da palavra de Deus e na exposição dela como palavra de Deus, para que quando alguém ouça, não esteja atento à persona humana, mas ao Deus da soberania e da autoridade da sua palavra. Quem tem ouvidos para ouvir,
Ouça. Mateus capítulo 4. Esse texto aqui eu vou deixar para depois. Pode pular, irmão, eu vou tratar sobre ele mais na frente, na final. Nós temos aí o texto de Jeremias, capítulo 23, verso 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmaga a rocha. Muito interessante, né? Deus está fazendo uma pergunta, chamamos de retórica, Ele está afirmando, a minha palavra é igual fogo, e o meu martelo é aquele que esmaga. Ele está se referindo à palavra. Bom, diante disso, vamos lá. Fizemos uma definição, fizemos uma caminhadinha em alguns textos da Escritura, tem muitos outros, queridos. Muita coisa para ser dita a respeito desse assunto. Perguntas até aqui. Não? Oxe. Então, caminhamos. Vamos lá. A confissão de fé de Westminster. Eu vou falar sobre isso, queridos, porque nós somos confessionais e essa é a nossa confissão de fé, aquilo que nós temos como testemunho do que cremos. E ela fala a respeito da autoridade bíblica. No seu capítulo 1 da confissão de fé, no artigo, capítulo 1, no parágrafo 4º, ele diz assim: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, ou seja, Ele é a própria verdade, que é o seu autor, e tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Observe bem, a confissão de fé, a única coisa que está fazendo é olhando para a Escritura, pegando as informações e trazendo aqui de forma concisa. O que é a autoridade das Sagradas Escrituras? Ela depende somente de Deus. Não é aquele que diz que define a palavra, mas aquele que a deu, que define a sua autoridade. Ok? Observem bem que existe mais um pouco. Parágrafo 5º, ele é um pouquinho mais longo, mas é muito interessante. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Observe bem, a igreja ela tem a responsabilidade de proclamar tudo isso, mas o homem vai entender a palavra de Deus como esta perfeição, infalibilidade, inspiração, verdade, testemunho de Deus, na medida em que o Espírito age no nosso coração e nos dá entendimento dela e disposição de aceitá-la. O homem natural não consegue fazer isso, e nós vamos perceber agora. Capítulo 1, parágrafo 10, é o próximo. É o último. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinadas todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nós devemos firmar,
não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Ou seja, aquele que vai nos dar a condição de definir qualquer coisa, seja eclesiasticamente, seja na vida pessoal, relacional, seja em qualquer instância, é a palavra de Deus, que nos é conduzida pelo Espírito. Pois não, irmão? É a própria palavra. É a própria palavra. A gente não pode aceitar simplesmente, não é fulano que falou, né? Ele abriu a Bíblia ali, falou alguma coisa, ele não tem autoridade. Não é autoridade dele, fulano, pastor, bispo, sei lá o quê. É a autoridade da palavra. É à luz da palavra que nós vamos julgar o que nós ouvimos, né? Nós podemos julgar, podemos examinar e ir lá na palavra e falar, olha, realmente está certo, ou realmente está errado, né? A palavra que é o padrão do julgamento, né? Não é a autoridade pessoal de A ou B, quem quer que seja, né? É verdade. Então, o risco das pessoas estarem ouvindo muita coisa que não é palavra de Deus, hoje é muito grande, né? Porque está muito fácil, né, o acesso. Você se lembra no livro de Atos, isso que você falou é muito verdade, sobre o juízo ser a palavra que julga pregações e pregações, testemunhos e testemunhos. Vocês se lembram no livro de Atos que existia uma igreja que era conhecida como Nobre? A igreja de Bereia. Porque eles ouviam a pregação, diz o texto, eles iam para casa e liam e reliam o texto de novo para ver se aquilo que foi dito é exatamente o que a palavra de Deus dizia. Então, a igreja de Bereia é conhecida como igreja nobre, ou mais nobre, pelo zelo de confirmação, não é? Que julga realmente aquilo como verdade ou como não verdade. É exatamente isso que nós encontramos. E é muito interessante que isso já acontecia no período bíblico. Não, no período imediatamente após Jesus, quando os discípulos ali, Pedro e Paulo, estavam fazendo o trabalho missionário deles de plantação de igreja e os demais apóstolos também. Então, é um problema que a gente vê acontecendo na história da igreja. E eu espero que Deus nos faça uma igreja no sentido de exemplo, bereiana, né? Eu me lembro do pastor Ronaldo, quando escolheu o nome da igreja presbiteriana Bereia, essa foi a motivação dele. E sugerir à igreja, para que a igreja pudesse ter esse zelo escriturístico. É uma igreja que nós temos aqui em Goiânia, muito bíblica, por sinal. Bons pastores ali. Esse é o que nós estamos vivendo hoje, a gente viveu na Idade Média, sabe? Porque as pessoas não leem a Bíblia, mas se você fizer uma pesquisa, você pouquíssimos cristãos, não falando de cristãos, né? Não estou falando do mundo, que leem diariamente a Bíblia, que estudam diariamente a Bíblia. Então, tudo aquilo que o pastor prega se torna verdade. Porque ele não lê a Bíblia, ele acredita em tudo que é dito. O que aconteceu na Idade Média em relação aos padres. Eles pregavam o que eles queriam pregar, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, hoje têm acesso, naquela época não tinha. Acreditavam em absolutamente tudo. O que nós vemos hoje são verdadeiras aberrações, pelo fato das pessoas não lerem a Bíblia. Exatamente. Então, o que foi dito aqui pelo irmão, talvez as pessoas não tenham pego aqui pelo microfone, é a questão da igreja, não o incrédulo, mas a igreja não está tendo muito zelo na leitura da palavra. Não é incomum a gente perguntar como é que está a sua vida de estudo da palavra de Deus, de leitura diária, de preocupação em rever aquilo que a Escritura diz, e ver pessoas que passam semanas e muito tempo sem isso, sem essa afinidade com Deus e com a sua palavra. E isso realmente gera uma igreja frágil, perigosamente assediada pelo erro.
Vamos conhecer um pouquinho da história? Vamos lá. Vou dar uma caminhadinha com vocês aí na história. Pastor Augustus faz um pouco a respeito dessa abordagem sobre a autoridade da Escritura, e ele enfatiza que essa infalibilidade, confiabilidade, autoridade da igreja, ela foi algo que aconteceu na vida da igreja lá atrás, quando estava se definindo os livros da Bíblia. E definiu-se que a Bíblia tem 66. São 39 do Antigo e 27 do Novo. Quais são os critérios? São critérios técnicos, que têm a ver tanto com o vindo dos apóstolos, daqueles que realmente, daqueles dos profetas, daqueles autorizados, como de uma ortodoxia, ou seja, que mantém a autoridade daquilo que foi dito. Ou seja, o texto ele não pode contrariar a si mesmo e nem o restante da Escritura. Existem, então, vários critérios que foram usados para que esses livros fossem, então, adotados e fechado aquilo que a gente chama de Bíblia, ou cânon bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Aí você pergunta, tinha outros livros? Tinham sim. No período da Idade Média, no período patrístico ali inicial, a gente vê o cânon sendo fechado. Aí no período da Idade Média, foi se perdendo completamente esse entendimento. Principalmente, eu acho que é o anterior, viu, irmão? Principalmente com a questão católica do magistério. A igreja entendeu que ela é que definia, ela é que ensinava. Então, ela tinha a capacidade de acrescentar e tirar do jeito que ela quisesse, e esse magistério estava ligado não à autoridade do texto, mas à autoridade da igreja, da eclesia, entre aspas, institucional, que durante aquele período ela perdeu o zelo pela Escritura. A cultura naquela época existia, mas era limitada. Os grupos de estudiosos eram limitados. Os próprios teólogos que iam fazer parte do clero, eles não eram chamados, eles eram aqueles que compravam os seus cargos eclesiásticos, porque naquela época ter um filho que fosse clero ou parte do clero, dava para a família ou para o escudo da família nobreza, porque ele defendia os interesses da família junto a tudo, porque a igreja tinha um poder político, financeiro, social, eclesiástico e tudo mais, moral e vai por aí fora. Então, aqueles indivíduos, eles não tinham formação, eles não tinham qualidade teológica bíblica. E a igreja foi eclesiasticamente caindo por causa desse negócio chamado simonia, que é a compra de cargos eclesiásticos, e a deteriorização do conhecimento, tanto daquele que pregava quanto daquele que ouvia. Você não tem conteúdo para falar, aquele que ouve não tem conteúdo nenhum. E ele fala muita coisa errada, e as pessoas creem coisa errada. E baseado nisso, a igreja começou a inserir ensinamentos inadequados, tanto regionalmente quanto institucionalmente. A questão da infalibilidade papal. O Papa tinha uma autoridade tal como apóstolo, e essa designação é para que ele pudesse defender que ele tinha uma ligação revelacional direta com Deus, e consequentemente a sua palavra era a palavra de Deus, era a forma com que tinha para ligar o texto bíblico, que apóstolo era aquele que recebia a mensagem de Deus. Só um parêntese, é a mesma coisa hoje, tá? O indivíduo hoje aí que está defendendo o apostolado dele, ele está defendendo uma autoridade de ser superior naquele grupo, e quando ele fala, falou, está falado. Ninguém fala. Tá? Sem exagero nenhum. É a mesma proposta da infalibilidade papal, ou apostolar papal. Só um minutinho. Só terminar essa frase aqui. E também da revelação progressiva, que era comum naquela época, que cria que os 66 livros estavam ali, mas depois do fechamento, Deus continua falando a alguns indivíduos, então vamos continuar
trazendo como palavra de Deus. Então, tudo isso acabou gerando muita confusão no período chamado Idade Média. Período negro em vários sentidos e que trouxe muitas complicações com referência à autoridade das Escrituras. Pois não. Fala mais alto para... Sim. Reconhece. A igreja cristã reconhece esses. Sim. Não. Houve alguns interesses para aqueles livros a mais que foram introduzidos historicamente lá atrás, no período da Idade Média, pela Igreja Romana. Porque eles tinham algumas doutrinas a mais, por exemplo, purgatório, algumas dessas outras, que se encontrava exatamente nesses livros, mas não encontrava no restante da Escritura. E alguns outros interesses eclesiásticos, entre aspas, da igreja daquela época. Então, eles inserem esses livros, né? O Portes poderia falar muito tempo para a gente sobre esse assunto, porque ele dá aula sobre isso para os irmãos que vêm se tornar membros na igreja. São chamados apócrifos, certo? São livros que historicamente têm valor, mas canonicamente não têm, porque eles se contradizem. Algumas informações contrariam, alguns princípios que estão ali contrariam a Escritura como um todo. E um dos princípios básicos da canonicidade é da unidade da Escritura. Então, se eles não fazem parte da unidade do ensinamento, não pode ficar. Então, eles são colocados de lado. Então, aí, oi. Sim. É. Bíblicos. Isso. Ok. Isso é verdade. Então, esses livros, eles têm muitos problemas e acabam não sendo recebidos. Um deles é esse, por exemplo, o exemplo é, desculpe-se tudo o que foi dito, e aí, que desculpa? O autor, o inspirado, ele não tinha dúvida a respeito daquilo que Deus havia dito e nem de que ele trazia a palavra de Deus. Mas são vários detalhes, é uma parte de estudo técnico chamado canônica. A gente até estuda isso no seminário e o Marcos vai ter que trabalhar bastante em cima disso aí, viu, meu querido? Vamos lá, caminhando. Próximo. Bom, quando a gente vê a reforma chegando, os reformadores eles vão exatamente trazer de volta, eles vão querer buscar a autoridade das escrituras canônicas, que foi comprometida ali no período da Idade Média. Então, quais são as rejeições? A infalibilidade papal, a autoridade dela, a infalibilidade das escrituras, porque naquela época argumentava-se a infalibilidade da escritura, né? E entenderam que esse conceito é derivado da própria escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Desculpem. Bom, dessa forma, a teologia reformada, o período da reforma, acabou resgatando, né? Tanto para as nossas doutrinas quanto para a vida cristã, a autoridade das Escrituras. Bom, sobre o ataque
a autoridade da palavra de Deus. Queridos, isso continua acontecendo. Eu dei aula durante 12 anos de uma matéria no seminário, 12 ou 13 anos, chamada Teologia Contemporânea. Na verdade, a minha biblioteca ela é formada, na grande maioria, de material de teologia contemporânea. Onde eu estudo a teologia do final do século XIX, século XX e século XXI. Onde a gente vê um emaranhado de doutrinas e teologias e de movimentos vindo e acontecendo na igreja. A gente percebe que até no período pré-moderno, que é um período ali do século XVIII, a gente vê uma igreja que acredita na Bíblia como palavra de Deus. A própria igreja romana vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, apesar das questões papais. Ontem eu estava lendo num site católico, onde o indivíduo questiona a autoridade das Escrituras, como nós, cristãos, pós-reforma, tratamos, dizendo que a igreja é aquela que tem como autoridade recebida de Deus, como representante de Deus na terra, entre aspas, como aquela que define o que é de Deus e o que não é de Deus. E isso se dá através do Papa. Então, hoje, está lá. Então, nós encontramos, ainda hoje a mesma coisa. Mas ali na pré-modernidade, a gente ainda vai encontrar uma igreja olhando, por causa da reforma protestante, para a Bíblia como palavra de Deus. Mas quando nós vemos o iluminismo crescendo, que foi um período de uma filosofia crescente, de uma ciência crescente, de um... Desculpem. E um desenvolvimento de tudo, o homem foi colocado no centro. E a partir desse momento, o individualismo, o relativismo, o liberalismo, inclusive gerando um negócio chamado liberalismo teológico, através de teólogos que se tornaram liberais, eles começaram a questionar a Bíblia através de um negócio chamado crítica textual. Ele dizia que, isso aqui não pode ser de Deus. Jesus não deve ter dito isso. E eles começaram a dizer o que era e o que não era. E a partir daí, a igreja começou a viver um momento bem sério. Bem sério. E a teologia reformada, e a teologia que a gente chama de aquela que persevera, obrigado, irmão, ela vai continuar defendendo. Mas em meio a essas grandes avalanches que vão acontecer. Nós vamos ter teologia liberal, teologia ortodoxa, neo-ortodoxa, teologia neoliberal, e aí vai, até os dias de hoje. Tá, ok? Então, o que a gente percebe? Quando vem o modernismo, acontece isso, a igreja começa a teologia começa a duvidar de Deus, e hoje, nesse período que a gente chama pós-moderno, depois da queda do Muro de Berlim, que é um evento histórico que marca o pós-modernismo que a gente vive hoje, esse pós-modernismo depende de quem quiser achar o que quiser. É individualismo. O que você acha? Eu acho que Deus é luz. Então, Deus é luz. Eu acho que Deus está na natureza. Então, é panteísmo, está na natureza. Eu acho que Deus não existe. Eu acho que Deus... Isso depende de você. É energia e vai por aí fora. Então, o que é ética? O que é isso? O que é aquilo? O que é Bíblia? Ou seja, nós vivemos num tempo de secularismo. E de secularismo religioso, onde as pessoas fazem o que querem. E a autoridade das Sagradas Escrituras, que deveriam definir a minha vida, a minha fé, a minha esperança, o meu culto, os meus elementos de culto, a minha comunhão com o povo de Deus, a minha atividade como cristão no mundo não cristão, a minha atividade dentro da minha família como bênção, onde eu tenho que gerar bênção, a minha existência, que deveria vir da autoridade da palavra de Deus, começa a ser perdida. Hoje o culto é aquilo que eu acho que é gostoso,
Não é aquilo que Deus diz, que Deus define que é a vontade de Deus e que Ele quer ver no culto. Hoje não existe mensagem sobre pecado, sobre arrependimento, sobre choro, sobre intimidade na presença de Deus, porque isso agride as pessoas. O que existe é euforia. A música tem que ser muito boa, ela tem que ser emocional, a luz tem que chamar a atenção. A cor define, a fantasia, a dança. Busca isso na Escritura e você não vai achar. Traz agora para as coisas mais pessoais e você vai ver que o homem está no centro. Então, apesar da Bíblia ser a verdade de Deus, como diz aqui Paulo Anglada, a base sólida bíblico-teológica em favor da doutrina reformada da autoridade suprema das Escrituras, hoje, como no passado, deparamos-nos com a mesma tendência geral de diminuir a autoridade das Escrituras. E isso ocorre de duas maneiras. Por um lado, a propensão em admitir fontes adicionais ou suplementares da autoridade. O indivíduo começa a inventar. E aí o princípio regulador vai embora. O princípio regulador é o seguinte: o que a Bíblia diz, isso está autorizado. Aí eles mudam o princípio regulador e dizem assim: se a Bíblia não disse, então pode. Não disse nada contra eu fazer isso, então eu posso fazer. Olha só que coisa, que princípio que adultera a autoridade das Escrituras. A propensão em admitir fontes adicionais ou suplementares de autoridade, que tendem a usurpar a autoridade da palavra de Deus. Por outro lado, há a tendência de limitar a autoridade das Escrituras, negando-a, subjetivando-a ou reduzindo ao seu escopo. O que é subjetivar? É trazer para o meu ser, para o meu sujeito, é eu definir o que é. Eu estou dizendo que isso aqui é isso porque eu entendi isso. Então não depende do que a Escritura está dizendo, mas o que eu acho que a Escritura está dizendo. É o reducionismo da Escritura. Isso aqui atingiu muito a literatura contemporânea. Aqueles que estudam nessa área sabem do que eu estou dizendo. Hoje existe uma tendência onde o que define é o indivíduo. Até as crianças são ensinadas assim. O que você está dizendo? Ela disse lá alguma coisa que não é, aí você tem que admitir, porque é a visão dela, a capacidade que ela teve, criativa de entender de modo diferente. Então não importa nem o que o autor está dizendo, mas é o que a criança está dizendo. Isso se chama desconstrucionismo. Palavra difícil, né? O desconstrucionismo tem destruído até mesmo a leitura bíblica. Eu vou ler a Bíblia, não importa o que Deus está dizendo, mas o que eu estou querendo entender. E eu começo a usar a Escritura de maneira inadequada, adulterando ela. Eu já vi alguém fazer a mesma mensagem em textos diferentes. Ele usa o texto, sai do texto e vai embora. Isso é algo que acontece demais, irmãos. Demais. Eu ainda tenho material para hoje, mas eu vou parar por aqui. Certo? E a semana que vem a gente termina essa parte e continua a outra. Semana que vem eu vou falar sobre os fundamentos da autoridade bíblica. De forma bem rápida, terminar, e aí a gente continua para o nosso terceiro assunto, né, que seria, nosso quarto assunto, que seria a própria infalibilidade da Escritura. Isso aqui vai dar pano para manga, viu? A hora que a gente fala que a Bíblia não fala, e aí algumas pessoas vão pegar alguns textos, esse texto aqui, Jesus disse que não vai passar essa geração até que Ele venha. Como é que fica esse texto? Né? Vocês vão ver que a gente vai trabalhar sobre isso e existem respostas. Se Deus quiser, vamos crescer mais um pouquinho nesse tema. Nós vamos orar. Vamos ficar de pé, já ficamos muito tempo sentados. Muito obrigado pela sua paciência, por esse tempo de estudo. Ó Deus, obrigado, Pai, pela autoridade do Senhor sobre todas as coisas.
como Deus soberano, mas ao mesmo tempo tão zeloso e amável, que nos ama tanto ao ponto de nos ensinar a amá-lo, a honrá-lo, respeitá-lo, e desejar, ó Pai, todos os dias tê-lo na Tua presença, ter-nos na Tua presença. Obrigado, Pai, porque na Sua autoridade o Senhor nos deu a Sua palavra. O Senhor vem até nós e se mostra, e nós podemos Te conhecer e o Teu querer. Obrigado pela autoridade da Tua palavra, porque ela é do Senhor. Eu imploro, Pai, para que o Senhor nos desvie do desejo pecaminoso, Pai, de tirar os olhos daquilo que vem do Senhor, para viver segundo uma natureza que ainda está sendo tratada e aperfeiçoada. Continue a Tua obra em nós, ó Pai. Tenha misericórdia de nós e nos santifica com a Tua verdade. Nos dê prazer em estudar a Tua palavra, Senhor. Nos dê alegria em abrir a Tua palavra e ver nela aquilo que nós precisamos. Desperta-nos, ó Pai, para que nos momentos das decisões nós não estejamos distante do Senhor, mas possamos fechar os nossos olhos e orar, possamos abrir os nossos olhos e abrir a Tua palavra, encontrar no Senhor respostas verdadeiras e boas para nós, para que tenhamos alegria no coração, para que tenhamos paz na alma, para que tenhamos convivência saudável com todos aqueles que amamos, para que sejamos exemplo, Deus, àqueles que olham para nós como cristãos, para que eles possam do mesmo jeito desejar ter uma vida como temos tido no Senhor, íntimos com o Senhor através da Tua palavra. Faça a Tua obra em nós, ó Deus. Dê-nos alegria, Senhor, em participar da escola dominical. Que esse tempo precioso, Pai, seja sempre um tempo que nós gastamos, que nós reservamos e temos diante do Senhor com os nossos irmãos, para o nosso crescimento e para a Tua glória. Aceite o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém.